Eu estou aqui com o relatório de performance para apresentar para você o resultado da estratégia exclusivíssimo The Best Power. Uma estratégia que tem uma assertividade muito grande, como vocês podem observar aqui. Eu chamei um replay de mercado, né, no do dia 26 de fevereiro. Comecei às 9 da manhã e pausei ele a meio-dia e 16 para gravar o vídeo para vocês, tá bom? E olha só, o resultado que essa estratégia me deu. R$ 474 entrando com dois contratinhos. Fazendo 7 entradas. 100% de assertividade. 100% de assertividade. Olha que bonito esse gráfico de desenvolvimento só autista aqui, ó, só puxando para cima, né? Então, é uma estratégia realmente vencedora, pessoal. Uma estratégia que realmente vale a pena. Se eu colocar aqui no resumo para vocês observarem a estratégia, nós temos aqui o que que a estratégia me entregou. Ela me entregou 7 operações, 100% de operações, ou seja, 7 operações vencedoras, né? Uma média de lucro de R$ 67 por operação. Tá legal, pessoal? E aqui, como ele não teve nenhum recuo, não teve nenhuma estratégia perdedora, ele me deu 0% de draw. É uma estratégia que realmente vale muito a pena. Tem as operações aqui para você observar. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse replay novamente e mostrar para você, passo a passo, como essa estratégia funciona, tá bom? Já fez a primeira barra, né, pessoal? Concluiu a primeira barra, está na segunda barra, gráfico de 2 minutos do mini índice. Eu dei uma pausada aqui, já vou acelerar um pouquinho mais aqui a barra. Então, a primeira barra foi uma barra de compra, né? Compradora, na verdade, fechou aí verde, né? Mas ela abriu com um gap, fechou ainda com um gap. Segunda barra, uma barra verde e vem uma barra vermelha. Olha aí, barra já vermelha se movimentando. Você já vai aparecer o primeiro sinal de entrada aqui. Vou dar uma pausa, pessoal. E é o seguinte, quero dar uma explicada aqui. É, como é que a estratégia vai se comportar? Como que ela funciona? Isso é uma explicação técnica. A estratégia, ela vai levar em consideração sempre o último candle que já foi formado e estará calculando em cima do candle que está em formação, certo? Em formação. Então, quando esse candle que está que foi formado, candle, por exemplo, tá, as médias estão para baixo, ok? A tendência atual, pré-tendência do mercado é baixista, tá? E nós temos um candle, dois candles, iniciaram dois candles compradores, né? Os compradores foram mais fortes nesses candles, apesar de o mercado abrir com esse gap, né? Que tem um pavio grande aqui, mas é um gap porque ele abriu aqui embaixo, né, pessoal? Aqui embaixo, subiu, tentou romper tudo ali, voltou de novo e fechou aqui com esse martelão invertido, né? Aí tem aqui um outro segundo candle, é um candle de compra também, mas é um candle, né, de indecisão, um doji, né? Praticamente um doji aqui de indecisão. E está formando um candle vermelho, né? Esta formação, um candle vermelho, um candle de baixa agora. Vamos ver se ele vai concluir esse candle. Vou dar uma acelerada aqui e vou pausar para dar tempo da gente observar. Olha só, pessoal. Pausei aqui. O que que aconteceu aqui, pessoal? A tendência é baixista. Tendência é baixista. O candle, o último, penúltimo candle aqui, o último candle formado, é um candle de venda. Fechou um candle vermelho, como vocês estão vendo aqui. E está sendo formado um próximo candle aqui. Se esse candle ele atinge 50% do corpo desse candle anterior, uma ordem é lançada, uma ordem limite é lançada no gráfico. Olha só, aonde que ela é lançada? Essa ordem
ela foi lançada no fechamento do candle anterior. Note que é na mesma linha do fechamento do candle anterior. Essa ordem é lançada. O que vai acontecer aqui? Se o mercado prosseguir caindo, esse candle é o candle que está sendo formado, ele vai voltar aqui, ele vai descer, voltar, ele foi no candle altista, e ele vai voltar. Se ele voltar, pessoal, esse candle, e é nesse candle aqui, que a gente vai avaliar se vai entrar ou não, porque ele vai considerar o candle anterior, e é esse candle que vai determinar se vai entrar ou não no trade. Então, se esse candle ele voltar, ele vai pegar essa venda. Se esse candle terminar para cima, positivo, essa ordem vai desaparecer e a estratégia vai procurar uma outra operação, vai esperar uma outra operação, ok? Vamos dar o play aqui para vocês observarem isso. Tá? Ó lá. Candle está sendo formado, né? Tem 1 minuto aqui. Já acelerei bastante a velocidade 7 vezes aqui para a gente poder não perder nenhuma entrada, né? Olha só, vamos ver se ele vai entrar. Se ele voltar aqui, ele pega a operação. Não pegou. Pessoal, prestou atenção? Olha só. A estratégia observou esse candle aqui. A estratégia observou esse candle aqui. E colocou uma ordem a partir desse candle, da formação desse candle, quando esse candle ele atingiu 50% aqui do corpo desse candle, 50%, ela colocou uma ordem aqui, certo? No fechamento do candle anterior. Tá? Esse candle foi formado, ele não desceu, ele foi lá para cima, olha só o paviozão que ele deixou. E ele fechou aqui. O fechamento dele foi aqui. O que acontece com a ordem que a gente tinha visto aqui? Ela desaparece. Ela desaparece. Né? Ela é cancelada. Ah, é assim que funciona a estratégia. Vamos deixar rodar aqui o replay novamente. Eu acelerei bem aqui o replay, pessoal. E na próxima entrada nós vamos verificar o que vai acontecer. Agora, pessoal, olha só. Adiantei bem bastante aqui o replay. Agora são 10 horas e 3 minutos. Você viu que tinha aparecido aqui outra entrada. Eu dei pause aqui. Outra entrada aqui. Ou seja, tendência de alta. Essa barra grande foi formada na alta. Veio esse candle, ultrapassou esse candle, a mínima dele ultrapassou metade desse candle aqui. Metade desse candle aqui, mais ou menos aqui. Então a mínima ultrapassou, tá vendo a mínima aqui? Ela ultrapassou metade desse candle. Quando isso acontece, pessoal, é lançado uma ordem de compra aqui em cima, no fechamento do candle anterior. Por quê? Se o mercado ele tem que estar com essa força e ele voltar aqui para cima, aqui, ele vai entrar na compra. A estratégia entra na compra, entendeu? Vamos ver, vamos deixar rodar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir pegar outra entrada boa aí. Vamos lá. Acelerar aqui o replay novamente. Não deu tempo de mostrar, mas ó, você viu que ele voltou, mas ele ainda está emburubuzado aqui, né? Deu uma descansada aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aí, vamos ver se ele vai realizar a entrada, pessoal. Vamos ver. Olha lá. Dá o pause. Opa, dei o pause. Pessoal, olha só. Ele observou esse candle, que é um candle de compra, um candle verde, tá? Esse candle aqui. Ele observou esse candle. Veio esse candle vermelho. A mínima dele ultrapassou mais de 50% do corpo desse candle e jogou uma entrada, essa entrada aqui, deixa eu voltar tudo aqui, ó. Ele jogou essa entrada aqui, ó, essa entrada no fechamento do candle verde. Tá na mesma direção do fechamento do candle verde. Desse fechamento aqui, certo? Então, o candle verde foi formado e foi concluído.
Quando o último candle, ele está aqui em formação, esse candle vermelho, ele está em formação ainda, ele não fechou. Faltam 27 segundos aqui, ó. Como vocês podem ver, faltam 27 segundos para esse candle fechar. Ele não fechou ainda. Porém, quando ele ultrapassa 50% do corpo desse candle, ele lança a ordem aqui. Ele lança a ordem no fechamento desse candle aqui. Ok, pessoal? Um monte de seta eu estou colocando. Mas para entender bem, para ficar bem fixado. Então, o que acontece? Se esse corpo vermelho agora, ele subir aqui, ele fechar para cima, ultrapassar o fechamento do candle anterior, essa ordem vai ser executada dessa vez. Você viu que teve duas vezes que o candle fez, inclusive agora há pouco, esse candle aqui, né? Duas vezes ele veio, esse candle aqui ele veio, colocou uma ordem aqui, mas ele fechou para baixo, então ele não pegou a ordem. E agora, pessoal, novamente, na mesma região aqui, ele coloca uma outra ordem. As médias para cima, tendência altista agora. Vamos ver o que vai acontecer no mercado. Vou dar o play aqui. Vou diminuir um pouco aqui a velocidade. Olha lá, pegou já o trade. Então, o que aconteceu? Depois a ordem, o candle ainda não terminou. Lembra que ele estava vermelho, esse candle aqui? Ele já voltou para cima, já começou a ficar verde esse candle, né? Olha só, faltam aqui 6 segundinhos para o fechamento dele. 6 segundinhos. E ele atingiu o fechamento do candle anterior e a ordem foi executada. A ordem foi executada. Bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar o play aqui para a gente entender o que está acontecendo. Opa. Vamos lá. Diminuir um pouco aqui a velocidade para a gente ver bem o que vai acontecer. Olha só, pessoal. Eu esqueci de explicar isso. Quando ele entrou com 2 contratos. Tá vendo aqui 2 contratos? 2 contratos é a minha ordem. 2 contratos, tá vendo? 2 contratos. A minha saída é uma saída parcial com um contrato. Aonde, pessoal? Aonde está essa saída parcial? Está com 200 pontos. Eu configurei, esses 200 pontos é um parâmetro que eu configuro. Eu posso configurar 50, 150, 200, 500, dependendo do ativo, dependendo do comportamento de cada ativo. No mini índice eu considerei 200 um bom ponto de saída, 200 pontos, um bom ponto para fazer a parcial, pessoal. Um bom ponto para fazer a parcial. Então tá aí, 200 pontos. Então, entrou com 2 contratos, jogou a ordem, a primeira ordem, que é uma ordem parcial, com 200 pontos acima. E a ordem stop aqui, ó, ela está com 225 pontos, né? Por quê? Porque ela vai pegar, pessoal, a mínima do candle anterior. Então, se eu puxar aqui, ó, pessoal, ela vai estar pegando a mínima do candle anterior. Então, essa ordem é colocada uma barra na mínima da barra anterior. Eu gosto de usar sempre esse método de stop, porque é um método que se eu perder, eu vou perder apenas uma barra. Eu não vou perder muito, né? Eu vou colocar 500 pontos na terceira barra anterior aqui, ó. Olha só, terceira barra anterior que a gente coloca aqui, tem gente que segura, coloca na mínima do dia. Eu não vou fazer isso. Eu vou perder sempre uma barra. Minhas estratégias perdem sempre uma barra quando dá errado. Entendeu, pessoal? Todas as estratégias do Exclusivismo Invest perdem apenas uma barra. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou dar o play de novo. Olha lá. Vamos lá. O mercado está andando. Opa, vamos ver se ele vai pegar parcial. Olha lá. O mercado começou a andar. Forte. Pegou. Pegou a primeira parcial, pessoal. Pegou a primeira parcial. E aí, quando ele pega a primeira parcial, note aqui. Fez a parcial. Continua com o contratinho comprado agora, 355 pontos. Fez a parcial aqui, ó. Olha aqui a marquinha da parcial realizada. E o que aconteceu com a ordem que fica do contrato, com o stop, a ordem stop? Agora ela ficou com uma ordem de stop na mínima do candle anterior, desse candle anterior aqui. Nessa mínima do candle anterior, essa ordem vai ficar. Então, cada vez que o candle se completa, essa ordem ela vai andar. Se esse candle aqui, pessoal, ele andar e fechar para cima,
A ordem vai vir aqui. Ela vai se movimentar para cá. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse trade, nessa entrada. Vamos ver o que vai acontecer. O mercado está indo. Vamos ver se ele vai voltar. Me tirar. Não, olha aí, pessoal. O que aconteceu? A ordem movimentou para a mínima do candle logo anterior, né? O candle anterior, ela vai se movimentar. Se esse candle fechar alto também, essa ordem vai se movimentar para cá. Então lembra, ela está com 205 pontos agora. Se ele voltar, nós saímos com 200 pontos. 200 pontinhos, certo, pessoal? Se ele continuar se movendo, a ordem vai levando o trade. O trade vai sendo carregado, é um trade stop baseado na mínima anterior, no caso de compra, e se fosse venda, seria baseado na máxima. Vamos deixar rodar aqui o mercado, né? Olha lá, vamos ver se ele vai seguir ou se ele vai me estopar. Vamos ver. 2 vezes, dá uma aceleradinha aqui, rapidinho. Olha lá. Olha lá, olha só. Abriu o candle, o que aconteceu com a minha ordem? Lembra que era 200 pontos, pessoal? A ordem subiu e ela foi parar onde? Ela foi parar na mínima do candle anterior, que é esse candle aqui. Então, tá na mínima. Então ele vai andando, vai puxando o trend. Ele faz a primeira parcial com uma pontuação, um ponto que a gente determina. Nós definimos a quantidade de pontos que nós queremos sair primeiro. E depois, a segunda parcial, ele vai carregando o trade até onde o mercado for dar pra gente aí o nosso resultado. Né, pessoal? Assim que funciona. É assim que funciona. Vamos deixar rodar. Acho que agora ele me tira. Tirou. Perfeito, pessoal? Tirou. Ele tirou a gente, pessoal, e nós, só nessa primeira operação, com 2 contratinhos, nós fechamos com 160 pontos aqui na média, R$ 64. É o que aparece aqui na minha automação, tá vendo? R$ 164. Vamos voltar lá. Por quê, pessoal? Olha só, se eu puxar o relatório de performance aqui, você vai ver pelo relatório ele pegou 160 pontos aqui. Olha só a curva dele. Perfeito? Muito bem. Vou deixar rodar o mercado e vamos esperar a próxima entrada para nós observarmos aí mais uma lógica. Acelerar ele aqui. Vamos lá, o mercado está andando. É uma estratégia realmente muito vencedora, pessoal, porque ele sempre vai levar em consideração a tendência do momento. Ele é uma estratégia pró-tendência. Mas ela é uma estratégia que confirma, ela só vai entrar se a tendência realmente bater e se a lógica do trade, né, do candle anterior, der essa condição. Então, vamos lá, vamos deixar rodar. Agora são 10 horas e 21 minutos do mercado aqui. Como vocês podem ver, 10 horas e 22. Eu acelerei aqui o trade, né? Vamos ver. 10 horas e 23. Deixar rodar. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá rodando ainda. Ó, olha só. Agora vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Mercado começou a mudar a tendência. Note que essa média aqui é uma média de 8 períodos, pessoal. Essa média verde é uma média de 8 períodos, tá? Deixa eu marcar aqui para mostrar para vocês melhor. Essa média é uma média de 8 períodos. De 8 períodos. E essa aqui é de 20 períodos. Note que essa média, ela segue uma tendência de alta aqui até aqui. E aí o mercado vira. E ela cruza a média de 20. A média de 8 cruza aqui. A média de 20. Ok? 2 candles seguidos vendedores. 2 candles seguidos vendedores. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vou dar uma diminuída na velocidade, tentar... Opa, não deu. Olha só, pegou o trade, né? Como eu expliquei, esse candle aqui, pessoal, esse candle aqui, vou limpar. Esse candle aqui, esse candle, um candle de venda, certo? Esse candle é o candle que a gente vai levar em consideração, sempre o penúltimo candle.
E esse candle aqui, pessoal, o candle que está em formação. Ele está em formação. O que aconteceu com ele? A mínima dele aqui, ó, essa mínima aqui, ultrapassou mais de 50% do corpo do candle, do penúltimo candle. Então, quando ela atinge aqui os 50%, pessoal, atinge aqui os 50% desse candle, a ordem é lançada aqui, no fechamento do candle anterior. No fechamento do candle anterior. E ela pegou. Ele foi, subiu e voltou. Né? Subiu e voltou. Né, pessoal? Vamos ver se a operação agora vai dar certo. Olha só o stop aqui. O stop, 160 pontos. Por quê? Leva em consideração a mínima do penúltimo candle também. 160 pontos. E o gain? O gain tá lá, ó, 200 pontos. Primeira parcial, 200 pontos. Dois contratinhos vendidos aqui. Dois contratinhos vendidos aqui. Vamos deixar rodar agora, vou dar o play. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Será que pega? Vamos ver. O mercado tá indo, tá querendo ir. Opa, começou a voltar. Opa, pegou. Muito bem, pessoal. Pegou a primeira parcial. Pegando a primeira parcial, pessoal, o que acontece? Esse stop, nosso stop, ele é movimentado para a mínima do candle anterior. Na mínima do candle anterior. Vendo aqui, ó, essa mínima. Esse stop é movimentado. Então, quer dizer, se o mercado volta, a gente sai com 180 pontos aqui. Não é verdade, pessoal? Já estamos com 385 pontos no trade aqui. Não é? Se ele volta, a gente sai com 180. E tá ótimo, pessoal. A gente tá deixando o mercado levar a gente. Se o mercado quiser dar pra gente, ele vai dar. Certo? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai pegar ali ou se o stop vai se movimentar. Vamos lá. Play. Candle continua descendo, olha lá. Vai fechar esse candle, 20 segundos aqui para fechar o candle. Olha aí, fechou o candle. E aí, o stop que estava em 160, 180, pessoal, foi para 285 pontos já. Tá vendo? 285 pontos. Mínima do candle anterior. Sempre. Aí ele vai fazer um trail stop. Enquanto, pessoal, é importante eu dizer isso. Enquanto ele não fizer a primeira parcial dos 200 pontos, ele vai permanecer com stop fixo. Ele vai permanecer com stop fixo. Enquanto ele não pegava os 200 pontos, a entrada do trade foi aqui, certo, pessoal? Foi aqui. O stop estava aqui. Enquanto ele não pegar essa parcial aqui, pessoal, o stop não sai daqui. Então, se ele faz uns candles, começa a fazer uns candlezinhos aqui, o stop continua aqui. Certo, pessoal? Não vai sair. Não vai sair. Tá bom? Vamos deixar rodar agora. Vou dar o stop aqui, o play aqui. Pá. Vamos ver se ele continua me levando ou se ele vai descer mais. 285 pontos garantidos. Parcial feita. Dinheiro já está no bolso. Não perde mais essa operação. Olha aí, descendo. Mínima do candle anterior. Olha lá. Mínima do candle anterior, descendo 490 pontos. Olha que maravilha de estratégia, né, pessoal? Que maravilha. E aí ele vai me tirar, né? Tirou. Beleza, pessoal. Eu acho que essas duas estratégias, essas duas operações que nós fizemos aqui, já deu para você observar bem como funciona a lógica da estratégia. Então, é uma estratégia muito assertiva, é uma estratégia vencedora, é uma estratégia que realmente faz sentido você ligar na sua automação e ficar tranquilo, esquecer, porque realmente vai te trazer bons resultados. Vai ter dia de loss? Sempre vai ter dia de loss, pessoal. Sempre. Não existe nenhuma estratégia. Não existe. Se você vê a estratégia de 100%, é mentira. É mentira. É manipulado aquele resultado lá. Não existe 100% vencedora. Não existe estratégia 100% vencedora. Nem os grandes players, né, do mercado, os grandes tubarões, acertam todas. Eles tomam muitos stops, né? Então, pessoal, a ideia é tomar stop curto e ganhar muito dinheiro. Quando der o gain, você ganha muito mais do que perdeu. Hoje, nesse dia 26/2, que é o único dia que eu fiz o simulador aqui para vocês, é um dia que deu 100% de operações vencedoras. Mas pode ter dia que vai dar 60%, 70%, 80%.
O que importa, pessoal, não é o dia de stop. O que importa, pessoal, é fechar o mês positivo. Você pode ter um dia de stop, 2 dias, 3, 4, 10 dias de stop durante o mês. Mas os outros dias sendo positivo, vai recompensar esses stops e você vai fechar o mês positivo. Muitos traders que eu vejo, eles se preocupam em fechar todos os dias positivos. E nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Né? E você tem que aceitar isso numa boa. Você tem que entender que o mercado é assim, ele é soberano e vai ter dia que vai estar numa tendência boa e as estratégias vão funcionar a mil e uma maravilhas. E vai ter aquele dia que vai estar sem tendência, mercado lateral, e vai dar aqueles problemas de stop. Mas é isso aí que eu queria mostrar para você. Estratégia exclusivíssimo The Best Power. Se você quiser testar essa estratégia, vai estar aí na descrição do vídeo como você vai fazer para testar. Vou deixar tudo de certinho. Dê o like aí no vídeo agora. Se inscreva no canal. Eu tenho indicadores gratuitos que eu estou fornecendo para o pessoal lá da Nelogica que entra no meu canal lá. E também vou ter as estratégias aí com 30 dias para você testar sem nenhum custo. Beleza, pessoal? Até a próxima!